ministro do Supremo Alexandre de Moraes acaba de ser completamente humilhado e expulso de Portugal. Uma corajosa deputada federal portuguesa pegou o microfone diante de um plenário lotado na Europa e rasgou o verbo pra cima do Xandão. Ainda elogiou Bolsonaro e exaltou o deputado federal Nicolas Ferreira e acabou aplaudida de pé. Para completar os trabalhos, André Mendonça, também ministro do Supremo, na cara do Xandão, fez aquilo que muita gente gostaria de ter a oportunidade de fazer. No caso, defendeu a liberdade de expressão, defendeu a nossa nação, lavou a alma do povo brasileiro. Que dia, meus amigos! Vem comigo ver tudo nos mínimos detalhes. Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade, de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada a inteligência artificial. Só que para isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? De mim mesmo, Felipe Lentz, que eu uso há vários anos para pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que tá quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com joguinho ou golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, para você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Tô te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. Xandão tem sido acusado ultimamente por vários deputados, não somente no Brasil, como na Europa e até nos Estados Unidos, incluindo o presidente eleito norte-americano Donald Trump, de ser autoritário e algumas vezes até antidemocrático, inclusive sendo chamado de partidário, em especial para o lado da esquerda. Diante disso tudo, o deputado federal Nicolas Ferreira reuniu vários outros parlamentares e até senadores na Câmara aqui em Brasília e resolveu fazer um discurso que está sendo considerado por muitos como o melhor de toda a vida dele. Se liga. Deltan Dallagnol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Carlos Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Geyer, Ramagem, Carlos Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF, por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre o contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se em diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo ele é aqui, ó. O mundo ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República que é ainda manipulado por ministros do STF votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas.
Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, não veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que acham, não tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Bom, e se já não bastasse isso, durante a votação em relação à liberdade de expressão dentro da internet, o ministro do Supremo, André Mendonça, aproveitou a oportunidade, na cara do Xandão, fez isso aqui. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é talvez o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta, talvez, de uma irracionalidade, uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante, eu já compartilhei isso com Vossa Excelência, antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo junto aos relatores. Enfim, triste dia para uns e grande alegria para outros, em especial quando a gente vê um discurso também extremamente corajoso de uma deputada federal portuguesa que resolveu pegar o microfone e fazer o seguinte discurso. Preste muita atenção a que nível a liberdade de expressão no nosso país está sendo tema de discussão,
de relevância, de importância no mundo. Dos burocratas de Bruxelas ao Bloco Central de Interesses, ninguém tem o mínimo interesse em tornar a internet mais segura ou livre do ódio. O tal desejo de combater o discurso de ódio é, na verdade, o maior ataque da história à liberdade de consciência e à liberdade de expressão dos nossos cidadãos. E, na verdade, pior, é uma forma de silenciar os adversários políticos. E estes jovens e quem está lá em casa pergunta-se porquê as redes sociais? Porque, de facto, eleição após eleição, os políticos fiéis ao sistema instalado percebem que já não basta comprar nem condicionar os órgãos de comunicação social. É que, de facto, a era digital abriu espaço para que o cidadão comum conheça a realidade como um todo e possa escolher aquilo em que quer acreditar, possa partilhar aquilo que bem entender e, acima de tudo, defender as suas convicções. E sabemos que isto, acima de tudo, abriu espaço a novos líderes. Líderes fora da bolha. Líderes inesperados, mas líderes que são escolhidos pelo povo porque são a voz do povo, porque são do povo. E falo de líderes como André Ventura em Portugal, como Giorgia Meloni em Itália, como Milei na Argentina, como J.D. Vance nos Estados Unidos, Nicolas Ferreira no Brasil. Todos eles estão cancelados e perseguidos nas redes sociais. E isso dói-vos, porque a ditadura do pensamento único é posta em causa cada vez que um novo líder destes emerge. Simplesmente espetacular! A deputada precisou falar aquilo que muitos aqui no Brasil não têm a coragem ou talvez não podem, não conseguem falar. O que nós estamos vivenciando hoje no Brasil está sendo considerado por muitos como um sistema autoritário, uma falsa democracia. Alguns dizem até que a Venezuela se transformou no Brasil. Enquanto isso, eu não posso deixar de relembrar as atitudes que a esquerda fez para tentar atacar o presidente Jair Bolsonaro. Fizeram um boneco com a cabeça dele, jogando bola, dizendo que era pela democracia. Fizeram encenações desejando o pior para a vida dele e seus familiares. Xingaram Jair Bolsonaro de tudo quanto era nome. E Bolsonaro não mandou abrir nenhum inquérito para investigar, para persegui-los, nada disso. Mas imaginem só, se todos esses xingamentos a Bolsonaro fossem substituídos por um nome e sobrenome: Alexandre de Moraes. Será que essa turminha da esquerda estaria até hoje fazendo o que faz? Bom, fica aqui a minha dúvida. Ah, mas o antidemocrático, o autoritário é Jair Bolsonaro, não é mesmo? Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que tá em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de R$2.000. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpre o que promete, né? Isso que tá me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo, para você ganhar uma aula gratuita, 7 dias de satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta, e o melhor, suporte comigo, Felipe Lintz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é pra valer. Ou você aprende uma profissão que tá super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje, ou você deixa de confiar em mim. Então não perca tempo, porque as vagas são muito limitadas, senão não consigo dar suporte pra todo mundo. Então por isso eu tô te esperando agora mesmo. Clique agora no link que tá logo aqui embaixo deste vídeo. Bora!